destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Na nossa live de hoje, vou tratar sobre os temas mais cotados que podem ser cobrados na prova do exame de suficiência. Fiz aqui um raio-x, um pente fino do que tem de mais importante que pode ser cobrado em prova, quais as disciplinas, quais os assuntos, qual a parte específica que o examinador pode cobrar na prova, que é para você sair dessa aula afiado, sabendo exatamente o que pode cair na prova do CFC. Beleza? Que legal, pessoal! Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Se você está chegando aí, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês. Também vão fazer a prova do CFC e vão para cima para a gente poder aprender muita coisa importante que eu separei para a nossa aula de hoje. Mas ó, antes da gente começar, dá aquele feedback aí para mim, me digam se o áudio está bom, se tá todo mundo me vendo direitinho, se a imagem tá legal, para a gente poder tocar aqui o barco aqui e fazer a coisa acontecer, beleza? Enquanto vocês vão falando aí, eu vou beber aqui um golinho d'água. Beleza. Só tá dizendo aí que o áudio tá bom, todo mundo me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Show de bola. Que legal, pessoal. Que bom, então. Já que tá todo mundo alinhado aí, então a gente pode começar aqui com a nossa aula de hoje. E só para você poder entender, né? Não sei se você tá aqui assistindo pela primeira vez a minha aula, ou se você já vem me acompanhando, coloca aqui para mim no chat, só para eu poder saber se essa é a primeira aula que você tá assistindo, aí você coloca a primeira vez. Ou então, se você já vem assistindo as minhas aulas já de longa data, coloca Ninja Pipoqueiro aí nos comentários, só para poder saber aqui, tá? Muito bem. Gente, para quem tá me acompanhando aqui pela primeira vez, tá? Caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Oswaldo, live de aquecimento, aquecimento de quê? Né? Então, calma lá que eu vou explicar. Gente, daqui a pouco vai começar o nosso curso gratuito, né? Nos próximos dias, vai começar o nosso curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência. E aí, para que a gente não fique aqui de braços cruzados, esperando até o dia em que o curso vai começar, eu bolei aqui umas lives de aquecimento, para a gente poder já esquentar as turbinas, já poder ir aprendendo conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação no CFC.
e até para que quando você chegue efetivamente nas aulas do curso, você já chegue mais inteirado, mais encorpado, mais amadurecido, né, para você poder aproveitar o máximo de conteúdo que vai ser entregue aqui, para você poder se preparar de forma consistente para você passar na prova do CFC. Então o que você tem que fazer agora? Se você ainda não está inscrito para esse curso gratuito que eu vou fazer, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar nele para você poder fazer a sua inscrição. Inclusive, na descrição do vídeo você vai ver os dias, os horários, as datas, a programação completa, para você poder ficar por dentro de como é que tudo isso vai acontecer. E vai ter um link lá para você poder fazer a sua matrícula, e aí você vai poder se cadastrar, né? Não paga nada, é um curso gratuito, como eu já expliquei para vocês, mas precisa você fazer a sua inscrição. Oswaldo, mas se é de graça, eu vou me inscrever para quê? E por quê? Por um simples motivo. Se eu não sei, eu não sei se você vai querer participar ou não, né? Então não tenho como eu adivinhar. Então eu só mando o material das aulas para aqueles alunos que estão querendo participar. E como é que eu sei que você quer participar? Se inscrevendo. Então quando você se inscreve, você vai receber o e-mail. Nesse e-mail vai ter lá a programação das aulas, o material que você vai poder baixar, a realização da programação inteira. Você também vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. Lá também a gente vai ter uma comunicação mais íntima, né, mais próxima, porque lá eu vou mandar diretamente lá a programação, o link de realização das aulas ao vivo, as apostilas para você poder baixar, os mini simulados, as apostilas com conteúdo técnico, o resumo dos materiais. Você vai receber também um desafio com um simulado que a gente vai fazer no final do curso. Enfim, todo esse material vai ser disponibilizado no e-mail e no grupo do WhatsApp. Mas eu só vou mandar para quem estiver interessado em querer participar, beleza? Então clica no link da descrição do vídeo, faz a tua inscrição, aproveita que é de graça, né? E vamos juntos, né, fazer um raio-x da prova do CFC, para você aprender só o necessário, para você conseguir a tua aprovação no exame de suficiência agora, beleza? Maravilha. Gente, dito tudo isso, e entrando aqui no nosso conteúdo da nossa aula de hoje, a ideia é a gente poder fazer aqui um bem bolado dos conteúdos que eu entendo que sejam os mais cotados para serem cobrados na prova do CFC. Aí é o seguinte, isso aqui eu sempre digo nas nossas aulas, eu vou até dar um zoom aqui, ó, para poder deixar isso aqui mais perto aqui, eu acho que assim ficou melhor. Olha só, os pilares de sustentação que são os mais importantes para você ser aprovado no CFC. Veja, gente, detalhe importantíssimo, eu vou bater nisso em todas as aulas, eu vou bater na tecla em todas as aulas com vocês. Gente, se você pegar lá o edital do exame de suficiência e tiver a curiosidade de sair contando, você vai ver que tem 14 disciplinas e 591 conteúdos. Gente, assim, é matemática básica, né? Meio que quase que bom senso. Se você pegar lá todo o conteúdo do edital, independente de quando o edital fosse publicado, não daria tempo você estudar tudo até o dia da prova. É humanamente impossível. Por quê, Oswaldo? Porque normalmente o tempo da publicação do edital até a prova são alguns meses no máximo. Se você for pegar à risca tudo que está no edital para você poder estudar, você teria que levar 4 anos de uma faculdade de novo. Pelo volume de conteúdo que tem lá. 14 disciplinas e 591 conteúdos não é uma coisa que você vai estudar em 2 ou 3 meses. Definitivamente. É conteúdo para você estudar em 4 anos. Oswaldo, então que loucura é essa? Como é que cai tanta coisa? É porque assim, a prova do exame de suficiência, né, o Conselho Federal de Contabilidade parte do princípio de que você é um estudante nato e que você vem estudando rigorosamente todos os semestres e revisando à risca todos os conteúdos que você estudou e que você sabe na plenitude tudo que você viu do primeiro semestre até o final do teu curso. Basicamente, assim, ao pé da letra é como se o CFC enxergasse dessa forma, a gente sabe que não é. Então, assim, um conteúdo que você acabou de ver na faculdade, ok, mas o que você viu lá no primeiro, segundo semestre, não dá. E o pior de tudo, gente, tem conteúdo que a faculdade te ensinou de uma forma bem superficial. Tem conteúdo que cai na prova do CFC que você nem sequer viu na faculdade. Então, às vezes o pessoal diz que a prova do CFC é tão difícil, pererê, parará, mas na verdade, não é que a prova seja assim tão difícil como o pessoal fala. Apesar de que você olha lá e vê um índice de reprovação muito alto. Mas a grande verdade é porque praticamente todo mundo vai fazer a prova agindo de boa fé, pensando que o que foi visto na faculdade seria o suficiente para poder passar na prova. E você aprende isso apenas duras de passar por uma reprovação para poder perceber na pele que não é o suficiente. Mas que bom que você está aqui agora, porque agora você está podendo estudar aqui comigo e eu vou poder te ensinar exatamente aquilo que cai na prova. A gente não está aqui para poder chorar o leite derramado. O que passou, passou.
Se a faculdade foi boa ou ruim, se o professor ensinou bem ou mal, não importa. Já foi. Não tem o que te fazer de diferente para trás. O que vai determinar agora a tua aprovação no exame de suficiência é daqui para frente. Então, para que você consiga passar na prova do CFC, a gente precisa analisar 4 pilares que vão ser fundamentais para você chegar ao teu resultado da tua aprovação. E é isso aqui que eu vou bater em toda a tecla de todas as lives de aquecimento e de todas as aulas do curso para poder deixar isso bem firmado na tua cabeça. Olha para cá, ó. Passando na prova do CFC, a gente vai trabalhar sempre esses pontos aqui, ó. Primeiro, quais são as disciplinas mais importantes do edital? Esse aqui é o ponto de partida. Porque se a gente pegar lá todas as disciplinas do edital, tem disciplina, por exemplo, controladoria, estatística, que quando cai na prova, quando cai, é uma questão, uma. Aí você pega, por exemplo, teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, elas somam de 25 a 28 questões na prova. Então é importante que você faça uma ponderação onde você vai estudar mais tempo nas disciplinas e assuntos que tem um volume maior de questão na prova e vai estudar menos tempo, obviamente, para aquela disciplina que tem um volume menor de questões na prova. A gente já vai partir por aí. E detalhe, de cada disciplina dessa importante, quais são os assuntos que são os mais cobrados? Porque aí é onde entra o detalhe, que é o que a gente vai ver nessa nossa aula de hoje. Porque a disciplina tem várias, mas dentro de cada disciplina também tem vários assuntos. Só que não cai todos os assuntos que tá lá no edital. Então, quais são os assuntos mais importantes? É isso aqui que a gente vai começar a ver na nossa aula de hoje. E para que a gente possa ganhar ainda mais tempo, a gente vai olhar para cá e vai ver o seguinte, ó, de cada assunto desse, qual é a parte específica que cai na prova? Aqui onde está o ouro. Porque, por exemplo, você vai pegar lá em NBCTG do ativos e passivos contingentes, que tem lá, sei lá, 15, 17 páginas, a única coisa que cai na prova são as fases de qualificação do processo, provável, possível e remoto, onde o examinador quer que você saiba o que provisiona, o que divulga. Então dá para você resumir 17 páginas em um slide, em uma folha. Por quê? Porque não cai tudo que está no edital, não cai tudo que tem naquela disciplina, não cai tudo sobre aquele assunto. E daquele assunto tem a parte específica que o examinador cobra, percebe? Então aí é onde está o grande detalhe. Para a gente poder ganhar tempo no nosso processo de estudo, a gente precisa encurtar o caminho e ir direcionado, estudar aquela parte específica que o examinador cobra na prova, para você aprender só o necessário para que você consiga passar. Assim você vai fazer o pouco tempo que você tem valer muito mais a pena. Fechou? E de cada parte específica dessa, quais são as pegadinhas que o examinador normalmente coloca para que você fique atento lá no dia da prova, com essas pegadinhas aqui, para que você não erre uma questão por pura displicência ou por pura falta de experiência. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, eu estava falando aqui da NBCTG 25, dos ativos e passivos contingentes. Qual é a pegadinha que normalmente o examinador coloca na prova? É sobre os processos prováveis. Porque o processo, quando ele é provável, para ele ser provisionado e divulgado, a questão precisa colocar, que é o que tem lá na norma, que a estimativa precisa ser confiável. Se o processo for provável, mas não tiver estimativa confiável, ou seja, inexistência de estimativa confiável, aí o processo não pode ser provisionado, mesmo sendo provável. Aí ele não é provisionado e é só divulgado. Então são detalhes que a gente precisa estar ligado, porque às vezes passa despercebido as entrelinhas, e aí você acaba estudando o conteúdo, você sabe a matéria, mas chega na hora da prova, o examinador coloca aquela partezinha da entrelinha, e aí você acaba errando a questão. Então aí é onde está o grande detalhe da história. Então a gente vai sempre fazer o nosso estudo fundamentado em cima disso, estudando as disciplinas mais importantes, dentro da disciplina, os assuntos mais importantes, dentro de cada assunto, a parte específica que cai na prova e as pegadinhas para você poder se proteger. E para a gente colocar a cereja no bolo em cima disso tudo, como é um volume grande de conteúdo para ser estudado, você precisa alinhar tudo isso a uma boa técnica para que você não esqueça de tudo no dia da prova. Afinal de contas, pensa comigo, quem nunca chegou na prova, botou a mão na testa e disse assim, ó, putz, cara, eu estudei esse conteúdo, mas eu não lembro aqui na hora da prova. Percebe? Então aí é onde está o grande detalhe. Então todo o nosso apanhado do nosso processo de estudo, da nossa primeira live de aquecimento até o nosso último dia de aula do curso, vai caminhar, vai trilhar em cima desse processo aqui. Beleza? Então, dito tudo isso, entrando aqui no nosso conteúdo da nossa aula de hoje, o que foi que eu separei aqui? Eu separei os conteúdos com base no nosso estudo estratégico, quais são os temas que são os mais cotados para serem cobrados na nossa próxima prova do exame de suficiência.
Então, vou pegar esses conteúdos aqui, vou dizer qual é a disciplina, vou dizer qual é o assunto, vou dizer qual é a parte específica, vou te dizer quais são as pegadinhas e vou deixar tudo resumido para você poder ter um bom material para você não esquecer de tudo no dia da prova. Então, eu vou te entregar aqui a faca e o queijo para que você consiga a tua aprovação no exame de suficiência, beleza? Então, gente, aproveitem o máximo que vocês puderem, não pisca nem um olho, anota tudo que eu disser aqui, baixa o material, né, para você poder se preparar realmente de forma consistente. É muito louco, porque às vezes a gente para e pensa assim, ah, mas o curso é gratuito, né? Às vezes o pessoal não dá valor, né? Mas, gente, assim, quem me acompanha de longa data sabe que quando eu entro aqui para poder fazer uma aula ao vivo para vocês, eu não vou fazer uma aula meia boca. Eu vou entregar o melhor que eu puder entregar para vocês. Então aproveitem de verdade, porque não é porque é gratuito que é um conteúdo meia boca. Eu entrego aqui o melhor que eu posso entregar para vocês. Combinado? E tudo isso, gente, é para quê? Para que lá na frente a gente possa comemorar a aprovação de cada um de vocês no exame de suficiência. Por que, Oswaldo? Porque esse é o objetivo. Treinar vocês, te pegar pela mão e te conduzir, te treinar para que você seja aprovado no exame de suficiência, assim como esses nossos alunos aqui conseguiram também. Ó. Olha só. Eu passei no exame de suficiência. Eu fui aprovado no CRC. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando menos de 3 meses, na prova da FGV. Eu passei no CRC estudando menos de 3 meses, na prova da FGV. Tá vendo aí? Ah, moleque, show de bola, né? Então tá lá. Agora a gente pode realmente entrar no nosso conteúdo de hoje, porque agora você tá efetivamente preparado para poder fazer a coisa acontecer. E lembrando que tem um link aqui na descrição do vídeo para você poder se inscrever de forma gratuita e poder participar aí do nosso curso gratuito que vai acontecer, beleza? Então clique na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, entra no grupo do WhatsApp e aguarda as instruções por lá, fechou? Então vem para cá, ó. Gente, primeiro conteúdo que eu quero mostrar para vocês aqui está dentro da disciplina de teoria da contabilidade. O que cai na prova? Né? Então vamos aqui, ó. Na parte de classificação de contas, normalmente caem 2 questões na prova. Né? Normalmente o examinador ou ele vai te perguntar para você calcular o total do grupo de contas, ou ele vai te perguntar para você calcular o total da natureza das contas. Oswaldo, qual é a diferença entre grupo e natureza? Vamos lá. Se o examinador pedir o grupo de contas, quais são os grupos de contas que a gente tem dentro das demonstrações do balanço patrimonial, por exemplo? Você vai ter lá o ativo circulante, o ativo não circulante, você vai ter o ativo não circulante, né? Aqui o passivo circulante, você vai ter também aqui enfim, o passivo não circulante, o patrimônio líquido, né? Então tem todos os grupos aqui. Então ele vai pedir, vamos botar aqui também, né? Passivo não circulante, ou então ele pode pedir o total do patrimônio líquido. Esqueci de alguém? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Beleza. Então ele pode pedir aqui o grupo de contas. Né? Então ele vai te perguntar lá, me dá o total do ativo circulante, me dá o total do ativo não circulante, me dá o total do passivo circulante, não circulante, total do PL, enfim, ele vai te pedir um grupo de contas. Quando a questão pede natureza das contas, aí eu já não estou mais preocupado em querer saber qual é o grupo que ele pertence. Agora eu quero saber a natureza. E a natureza, ou ela é credora, ou ela é devedora. E aí não tem para onde correr. Qual é o cuidado que eu preciso ter aqui nesse tipo de questão, tá, gente? O cuidado que eu tenho que ter vamos colocar aqui, ó. Cuidado com as contas cuidado com as contas retificadoras. Se cair uma conta retificadora aqui, ó, dentro do grupo que ele pedir grupo de contas, o que eu faço com a conta retificadora? Você vai subtrair no somatório do grupo de contas, do grupo de contas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o que eu tenho de exemplo, né? De exemplo, nós temos aqui a depreciação acumulada, depreciação, amortização e exaustão acumulada. Aí aqui você também pode ter a PCLD, né, que também é uma conta
uma conta retificadora do grupo do ativo. Você pode ter aqui a redução ao valor recuperável, que também é uma conta retificadora do ativo, certo? Qual é o grande detalhe aqui? Quando eu pego o grupo de contas, o que eu preciso fazer? Você vai somar todas as contas que tiver dentro daquele grupo. O problema é que se naquele grupo tiver uma conta retificadora, o que eu faço? Eu subtraio, porque a função da conta retificadora é corrigir o saldo de uma conta principal, então você vai diminuir. Beleza, show de bola. Quando você vem para cá e vê a natureza das contas, na natureza das contas eu não estou mais preocupado em querer saber se ela é uma conta de ativo, uma conta de passivo, uma conta de PL, eu não estou mais preocupado em querer saber a posição dentro dela. Eu quero saber se ela é credora ou não. Então, cuidado com as contas retificadoras, porque quando chegar aqui, ó, o que você vai fazer com as contas retificadoras? Você vai somar todas as contas que tiverem a natureza solicitada. Então veja só, olha o que acontece. Se a questão chegar lá e pedir para você, ei, me dá o total das contas de natureza credora. Morreu. O que você vai fazer? Tudo que tiver credor lá dentro, você soma. Me dá o total das contas de natureza devedora. Pega tudo que tiver de conta de natureza devedora e soma. Eu não estou preocupado se ela é uma conta de ativo, de passivo, de PL, de receita ou de despesa. Não estou preocupado se ela é retificadora ou não. Eu quero saber o seguinte, é credora, é devedora, pega lá o grupo e soma. Então essa aqui é uma questão clássica que o examinador adora cobrar na nossa prova. Isso aqui é meio que carta marcada. Se você puxar o histórico de todas as provas do CFC, bem dizer, quase todas tiveram. Então isso aqui é um tema cotadíssimo para ser cobrado, tá? Muito bem, beleza. Seguindo aqui o bonde, aí vem as questões que envolvem um tema de natureza dos lançamentos contábeis. E aí vem aqui, ó, o que o examinador vai te perguntar na hora da prova, né? Ele vai te dar lá uma historinha, e dessa história você vai ter que fazer um registro de um lançamento contábil, né? Bem dizer é isso. Para poder acertar uma questão dessa de lançamento contábil, o que você vai ter que fazer aqui? Bom, a grande sacada que você precisa saber é essa tabelinha aqui, ó, esse quadro em resumo que eu deixei aqui para você poder acertar a questão. As contas de ativo possuem natureza devedora, passivo e PL possuem natureza credora, receita natureza credora e despesa natureza devedora. Para fazer o lançamento contábil, o que eu tenho que saber é isso aqui, ó. Você sempre vai aumentar na natureza da conta e diminuir na natureza inversa. Então, olha só. Por exemplo, se a gente pegar aqui a conta do ativo, ó. Opa. Pronto, ó. Se a gente pegar aqui a conta do ativo, deixa eu só acertar aqui que desconfigurou aqui o arquivo. Pronto, ó. Beleza. Então vamos lá. Se eu sei que o ativo tem natureza devedora, eu aumento na natureza dela, ó, e diminuo na natureza inversa. Passivo não tem natureza credora, então ele aumenta a crédito e diminui a débito. Receita e despesa não tem exceção, tá? É sempre isso aqui, receita sempre a crédito, despesa sempre a débito. O cuidado que você tem que ter é se tiver uma conta retificadora, ó. Porque a conta retificadora você troca a natureza das contas, você inverte. Então o ativo passaria a ter natureza credora e o passivo e o PL passaria a ter natureza devedora. Sendo assim, ó, o ativo aumentaria a crédito e o passivo aumentaria a débito, né? A gente só fez trocar aqui a ordem do bolo, né? Lembrando que as contas retificadoras são para ativos e passivos e PL, né? Receita e despesa não tem conta retificadora, então ela se mantém da forma original aqui, ó. Não tem exceção para ela, beleza? Então, gente, questãozinha de lançamento contábil também é uma questão batata para cair na prova. O examinador adora cobrar uma questãozinha sobre lançamentos contábeis. E se você souber essa tabelinha, ativo, natureza devedora, passivo e PL, natureza credora, receita sempre credora, despesa sempre devedora. Só toma cuidado com as retificadoras, porque aí você troca tudo, né? Na hora de fazer o lançamento contábil, aumenta na natureza da conta e diminui na natureza inversa. Se você guardar isso, você vai acertar qualquer questão
lá no dia da sua prova. Então deixei tudo resumidinho, bonitinho aqui para você. Beleza? Muito bem. Ó. Partindo para o nosso terceiro assunto, que pode ser explorado lá no dia da prova, é a questão da estrutura conceitual básica, né? Lá na NBCTG 00R2. E aí tem duas perguntas que o examinador normalmente costuma cobrar sobre esse assunto. Ou ele vai te perguntar uma conceituação sobre os grupos de contas, que é um tema bom para poder cair na prova, ou ele vai te perguntar literalmente o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um PL, o que é uma receita, o que é uma despesa, e você vai ter que saber a conceituação desses grupos de conta de acordo com a norma atualizada, que no caso é a NBCTG 00R2. Então cuidado, pessoal, ó. Aqui é um exemplo clássico para você poder entender o que você viu na faculdade e o que cai na prova. Ó, pode colocar eu aí nos comentários, tá? Coloca eu nos comentários se você aprendeu na faculdade que o ativo é conjunto de bens e direitos, que o passivo é conjunto de obrigações e que o PL é a diferença entre ativos e passivos. Não foi assim que você aprendeu na faculdade? Pode dizer aí para mim se foi assim ou não que você aprendeu na faculdade. Coloca aí para mim no chat, nos comentários aí, ó. Vamos lá. Vocês vão falando aqui, eu vou bebendo um golinho d'água. Olha aí, gente, tá vendo? Tô dizendo para vocês, aí onde está o nosso grande desafio, porque tem muito conteúdo que ou não foi visto na faculdade, ou foi visto de forma superficial, ou no pior das hipóteses foi visto até de forma errada. Porque essa definição de que ativo é o conjunto de bens e direitos, que passivo é o conjunto de obrigações, ó, já foi mudada há muito tempo, porque já teve a NBCTG 00 que atualizou os conceitos, teve a NBCTG 00R1 que deu a primeira atualização do conceito, teve a atualização agora da NBCTG 00R2 que atualizou o conceito de novo. Então presta atenção para que você acabe não errando uma questão por bobagem, por inexperiência sua, né, digamos assim, né? Por quê? Porque a faculdade não te ensinou direito, você também não foi atrás de poder descobrir, também não tinha como você adivinhar, e aí, mas você está descobrindo aqui agora, beleza? Então, baixa a NBCTG 00R2 e dá uma lida nela lá, porque essa parte conceitual cai na prova. Outra informação importante que cai na prova também é a questão da classificação das características qualitativas, ó, fundamentais e de melhoria, né? Que lá na faculdade provavelmente você estudou os princípios contábeis, né? E os princípios contábeis foram revogados, eles não valem mais, e o que vale agora no lugar deles são as características qualitativas, está lá na NBCTG 00R2. Temos as características qualitativas fundamentais e as de melhoria. E aí é importante que você lá estude, principalmente o que está na NBCTG 00R2, porque teve a atualização da R1 para R2, e aí você tem que saber esses detalhes que são importantes. Isso é questão de prova, já caiu várias vezes. E normalmente, pessoal, assim, ó, como é uma coisa nova, né, de atualização de norma, o examinador fica se coçando para poder cobrar, né, porque quando é um assunto antigo, às vezes o aluno já erra a questão, imagina quando é um assunto novo. Né, a maioria do pessoal está desatualizado. Então, quando tem essas atualizações na norma, o examinador já fica até se coçando. Já teve prova do CFC, inclusive, que teve norma que foi atualizada, que o examinador não poderia cobrar na prova, e ele cobrou e a questão foi anulada. Porque o edital sempre coloca, né, a questão do prazo de 90 dias, né? Se tiver alguma mudança, se tiver alguma mudança na norma, né, tem que ter um prazo, né, normalmente de 90 dias, para que eu possa cobrar, né? 90 dias antes da prova, eu posso cobrar. Se for nesses 90 dias, né, já beirando a prova, digamos assim, né, qualquer atualização, ele só poderia cobrar na prova da edição seguinte. Beleza? Maravilha. Então tá aí. Terceiro assunto importante. Gente, entrando aqui agora na parte de contabilidade geral, vamos ver aqui, ó, o quarto assunto cotado para o examinador cobrar na prova é o tema DRE. E aqui é um tema muito importante também para poder cair na prova, porque o examinador adora confundir a gente em relação à questão do lucro bruto com o lucro líquido, tá? O que cai na prova normalmente é para você calcular o lucro bruto. Quer fazer o quê? Você vai pegar a receita, você vai tirar as redutoras da receita bruta, né? Vamos anotar aqui, né? Ó, você pega a receita bruta, aí você vai tirar as deduções, que aí nessas deduções aqui vem normalmente os descontos incondicionais, as devoluções de venda, aí tem aqui os impostos
os impostos sobre a venda. E aí você acha aqui a receita líquida, né? A receita líquida. Dessa receita líquida, você vai tirar o CMV e aí você acha o lucro bruto. Aparentemente simples, né? Aparentemente simples. Mas tem algumas pegadinhas importantes aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. A comissão que eu estou colocando aqui, ó, ela é uma despesa operacional. Ou seja, a comissão, ela bate para você encontrar o lucro líquido ou o prejuízo líquido, né? O resultado que seja. Na hora da prova, o examinador sempre bota uma pegadinha lá, pedindo o lucro bruto, ele te dá lá os dados, ele coloca lá a despesa com comissão para te induzir ao erro, para querer que você classifique isso como uma conta redutora da receita bruta, para você poder errar a questão. Porque o raciocínio é parecido, né? Porque os impostos, por exemplo, é um percentual que incide sobre faturamento. No caso da comissão, também é um percentual que incide sobre faturamento. Só que na estrutura da DRE, a comissão é classificada como uma despesa operacional. Então, ela não abate para encontrar o resultado bruto, ela abate para encontrar o resultado líquido. Essa é uma pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Muito bem. Seguindo aqui o bonde, o quinto conteúdo que eu estou colocando aqui como sendo importante, que é o DVA. Gente, DVA, duas batatas quentes aqui que caem na prova, tá? Primeiro, em relação à questão da obrigatoriedade, né? De quem precisa elaborar a DVA. E você pode até colocar aqui, ó, a lei 6.404, né, /76, versus NBC, versus a NBC-TG 26, tá? Por que, Oswaldo? Porque tanto a lei 6.404 fala sobre obrigatoriedade, como a NBC-TG 26 também. Então, na hora da prova, o examinador vai ter que dizer sobre qual esfera ele quer saber a obrigatoriedade. Por quê? Porque tem demonstração contábil que é obrigatória na lei 6.404, mas na NBC-TG 26 não se fala. Por exemplo, vamos pegar aqui a DRA. A DRA está na demonstração da NBC-TG 26, né, na obrigatoriedade, mas na lei 6.404 não está. Por exemplo, a DVA é uma demonstração contábil obrigatória? É, só que tem uma exceção à regra, porque ela vai ser obrigatória só para SA de capital aberto, SA de capital fechado não entra, é facultativo. Então tem esses detalhes que você precisa se atentar, beleza? E em termos de cálculo, quando o examinador cobra na prova, ele vai direto no item 7 da DVA, né, que é o valor adicionado total a distribuir. Isso aqui é batata para poder cair na prova. E aí, gente, quais são os cuidados que você precisa ter para poder não errar uma questão dessa aqui na hora da prova? Primeira coisa, a receita e o CMV, eles vão ser sempre classificados pelo valor bruto. Mas na hora da prova, o examinador sempre vai dar lá o valor de venda e os impostos sobre a venda, o valor do CMV e o valor dos impostos recuperáveis. Você sempre vai trabalhar com os valores brutos. E aí toma cuidado, porque na DRE o valor do CMV ele é classificado pelo valor líquido, não é? Porque ele desconta os impostos recuperáveis. Então você tem que somar os impostos recuperáveis para poder encontrar o valor bruto. Beleza? Muito bem. Se atente também para a questão da energia elétrica e dos serviços de terceiros, porque na DRE ele é classificado como despesa, mas na DVA ele é classificado como insumo, está no item 2 da DVA. Pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Preste atenção aí que eu estou te dando duas questões aí que podem cair. Beleza? Seguindo aqui o barco, o próximo conteúdo que também é, nossa senhora, batata para poder cair na prova. Só que aqui a gente tem uma variação, tá? Normalmente DVA tem 3 questões aí possíveis que podem ser cobradas na prova. Ou ele vai te cobrar a questão de obrigatoriedade, ou ele vai te cobrar a questão de classificação dos grupos de contas, ou ele vai te cobrar uma questão de cálculo. Quando a gente fala de obrigatoriedade, aí de novo a gente vai ter que falar sobre a questão da lei 6.404/76 versus a NBC-TG 26, né, que trata sobre as demonstrações contábeis. Por que, Oswaldo? Porque tem exceção à regra aqui também. Por exemplo, a lei 6.404, quer dizer, a demonstração do fluxo de caixa é obrigatória para todas as demonstrações contábeis? Não. Ela é obrigatória para quem? Para quem é SA de capital fechado, perdão, para quem é SA de capital aberto, e se você for SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões, aí você é obrigatório. Mas se você tiver um PL menor do que isso, você é facultativo.
Então perceba que quando fala de obrigatoriedade, a exceção à regra é a pegadinha que você tem que se atentar, beleza? Então essa é a pergunta que o examinador faz se ele perguntar sobre obrigatoriedade. Outra pergunta que ele pode fazer é em relação à questão dos grupos de classificação. E ele vai te dar lá uma questão onde ele vai te dar contas e você vai ter que classificar essas contas. Dividendos a pagar, impostos a receber, empréstimos e financiamentos, royalties, distribuição de dividendo. Enfim, ele vai colocar contas lá que compõem o grupo do balanço patrimonial e você vai ter que analisar conta por conta e vai dizer, essa aqui faz parte da atividade operacional, essa aqui faz parte da atividade de investimento, essa aqui faz parte da atividade de financiamento e por aí vai. É para você classificar os grupos de conta de acordo com operacional, investimento e financiamento. E a terceira, que é a pergunta clássica, né? Essa aqui não tem para onde correr, sempre cai na prova. Quando o examinador vai cobrar fluxo de caixa na prova, gente, dificilmente ele cobra para você fazer um fluxo de caixa inteiro, operacional, investimento e financiamento. Via de regra, pelo menos na grande maioria esmagadora das vezes, quando cai fluxo de caixa, ele pede para você montar o fluxo de caixa da atividade operacional. Gente, isso aqui não cai, despenca, desmorona na prova. Ele vai direto na atividade operacional. É impressionante. Por que, Oswaldo? Porque é onde tem a maior probabilidade de você errar. Porque você tem que calcular lá os ajustes sobre o lucro para poder pegar lá na despesa, na DRE, nas receitas e despesas que ou não afetaram caixa ou não fazem parte da atividade operacional. Isso aqui é batata para cair na prova. Gente, presta atenção lá no fluxo de caixa, na segunda etapa, que é para você montar o fluxo de caixa proveniente dos ajustes sobre o lucro. Isso aqui, nossa senhora, não cai, desmorona na prova, né? Presta atenção que isso aqui é carta marcadíssima lá na prova do CFC. Muito bem. Entrando agora aqui no nosso sétimo conteúdo, já entrando aqui na parte das normas brasileiras de contabilidade, a gente vai entrar na parte de estoque, mas lembra, né, gente, que tudo isso que a gente está fazendo aqui é um conjunto de live de aquecimento para o nosso curso gratuito, que vai acontecer nos próximos dias, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode se inscrever para participar também desse nosso curso gratuito, onde eu vou fazer um verdadeiro raio-x da prova do CFC, para você aprender só o necessário para conseguir a tua aprovação agora no exame de suficiência, para poder fazer o pouquinho do tempo que você tem valer muito a pena, porque a gente vai estudar mais conteúdos em muito menos tempo, para você chegar lá no dia da prova afiado, né? Aqui eu estou te dando um panorama geral, então tem as nossas aulas estratégicas, tipo essa, e tem as nossas aulas de conteúdo técnico, então a gente vai mesclando aqui ao longo dos dias, para a gente alinhar estratégia com conteúdo para que você consiga passar na prova do CFC, beleza? Maravilha. Então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua inscrição de forma gratuita. Quando você finalizar a sua inscrição, você vai ser automaticamente direcionado para o nosso grupo do WhatsApp e aí por lá você aguarda, porque lá a gente vai mandar o link de realização das aulas que vão ser ao vivo, as apostilas com conteúdo resumido para você poder estudar, mini simulados para você poder praticar e aprender de verdade como é que os conteúdos são cobrados na prova. A gente vai ter um desafio no final do curso, né, onde a gente vai fazer um simulado com as questões mais cotadas que podem cair na prova. Enfim, gente, eu gosto sempre de reforçar isso, porque às vezes a gente olha assim, pô, o curso é de graça, às vezes o pessoal não dá valor. Pois é. Mas, gente, quem é meu aluno, me acompanha de longa data aqui, sabe que quando eu apareço para poder entregar um conteúdo, eu de fato entrego um conteúdo de valor, conteúdo de verdade, um conteúdo que vai te ajudar efetivamente a passar na prova. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, clicaria no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você não perde nada também, né, com isso, porque é de graça. Então, clica, se matricula e simplesmente consuma o máximo de conteúdo que você puder. Faça de conta que você está diante do seu prato predileto. Né? Então, aproveita, né, porque tem data para começar e tem data para terminar. Então, aproveita enquanto o curso está disponível de forma gratuita para que você possa fazer parte dele também, beleza? Então, pessoal, ó, dito tudo isso, seguindo aqui para o nosso sétimo conteúdo aqui da nossa aula de hoje, a gente vai entrar aqui na nossa parte do estoque. Estoque é outro tema também muito bom, sempre é cobrado na prova do CFC e tem uma variação aqui de duas perguntas que normalmente o examinador faz. A primeira questão que o examinador pode colocar é para poder te cobrar, para você calcular o estoque, né, seja pelo método do PEPS, ou seja, para você calcular pelo método da média ponderada. Onde é que está o detalhe importante aqui, gente? Independente de ser PEPS ou média ponderada, o que o examinador pode te cobrar? Ou ele vai te cobrar o valor do CMV,
ou ele te cobra o valor do custo unitário, ou ele te cobra o valor do saldo final do estoque, ou ele vai te cobrar o lucro bruto da operação. Muito bem. Então é uma questão aqui, mas que pode ser variada, pode ter uma variação aqui um pouco grande, né? Porque você vai montar a sua ficha de controle de estoque e aí ele pode te cobrar um pedaço dessa ficha de controle de estoque. Na ficha de controle de estoque a gente calcula o CMV? Sim. Na ficha de controle de estoque a gente calcula o custo unitário? Sim. A gente calcula quanto é que é o valor do saldo final do estoque? Também. Se ele der o preço de venda, eu consigo calcular o valor do lucro bruto? Consigo também. Então tudo isso ele pode perguntar numa mesma questão, beleza? E um segundo ponto importante que o examinador pode cobrar na prova é em relação à questão do teste de recuperabilidade, né? A mensuração do valor do estoque. E aí, ao invés de ele te perguntar para você calcular a PEPS ou média ponderada, ele vai te dar o valor justo, ele vai te dar o valor, o custo e o valor realizável líquido, na verdade, e você vai ter que calcular lá dos dois o menor para você poder achar a resposta da prova, né? Que é o que a regra nos determina lá no estoque. Entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor vai ser o valor da mensuração do seu estoque, né? Vamos colocar aqui, custo versus o valor realizável líquido. Aí vamos colocar assim, ó, dos dois o menor. Pronto. Ó, só tem pegadinha aqui que eu preciso ficar sabendo? Tem. A pegadinha que cai aqui na parte de estoque, pessoal, que é em relação à questão da mensuração, né, do valor do estoque. Existem algumas composições aqui que a gente tem que levar em consideração para saber se você vai incorporar ou não. O primeiro deles é o frete e o seguro. O frete e o seguro que você tem que levar em consideração se você vai computar ou não isso como custo no seu estoque, é você saber quem foi que pagou. Comprei uma mercadoria, eu, comprador, estou pagando o frete e o seguro, então eu incorporo no valor do meu custo de aquisição. Se eu estou comprando uma mercadoria e quem pagou o frete e o seguro foi o vendedor lá do outro lado, eu dou só um beijo, um abraço para ele, na minha contabilidade eu não faço nada. Por quê? Porque é gasto dele, não meu. Beleza? Toma cuidado também com a questão dos impostos, ó. Porque pode ter imposto recuperável e não recuperável. Aí você tem que analisar caso a caso. Se você está comprando a mercadoria e tem imposto recuperável, você vai subtrair, você vai abater na composição do seu custo. Ele vai lá para uma conta de ativos circulantes, né, de impostos a recuperar. Então você subtrai isso da composição do seu custo. Se você tiver um imposto não recuperável aqui, ó, não recuperável, aí você tem que saber se esse cara já está incluso no valor da nota ou não. Porque se eu estou comprando a mercadoria e eu tenho um imposto não recuperável, ele já está na nota fiscal, então não precisa fazer nada, porque ele já está lá. Agora, se eu compro uma mercadoria e eu sou taxado, tenho que pagar imposto de importação, por exemplo, não está na nota, tem que pagar por fora. E eu incorporo no valor do custo de aquisição. São detalhes importantes na hora de você fazer a mensuração do seu custo do seu estoque, para você calcular pelo método PEPS ou pela média ponderada. O raciocínio vai ser o mesmo, tá? E o critério também vai ser o mesmo, beleza? Então tá aí, pessoal, ó, mais uma live de aquecimento finalizada. Entreguei para vocês aqui 7 conteúdos que são importantes para poder cair na prova. Eu te disse qual era a disciplina que podia cair na prova. Estou te dizendo qual é o assunto que cai na prova. Estou te dizendo qual é a parte específica que o examinador está cobrando. Estou te alertando quais são as pegadinhas que o examinador bota na prova. E estou te entregando um material todo resumido, de mão beijada, para você fazer um belo resumo, né, e fazer uma bela revisão, na verdade, para você não esquecer o conteúdo lá no dia da prova. Eu estou literalmente te entregando a faca e o queijo para você passar. Você só não passa se você literalmente ignorar tudo que eu estou ensinando aqui e quiser fazer tudo o contrário. Aí, infelizmente, eu não posso fazer nada. Mas se você seguir a risco que eu estou te ensinando aqui, esse beabá, no passo a passo, tintim por tintim que eu estou te mostrando aqui, eu duvido que você consiga cometer a proeza de conseguir reprovar no exame de suficiência. Beleza? Galerinha, então tá aí, finalizamos mais uma live de aquecimento. Ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link com a programação. Você pode acessar também lá para você poder ver qual é o tema da nossa próxima live, para você poder já ir se programando, para você poder assistir, baixar a apostila, ficar por dentro de todo o material, para que você possa não perder nenhuma aula. Porque depois que essas aulas terminarem, todas elas vão sair do ar, e aí depois não vem reclamar comigo, ficar chupando o dedo e dizer que perdeu, beleza? Então tá aí. Beleza, galerinha? Finalizamos então por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido legal para vocês. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.
Comecei a estudar de casa mesmo, porque quando eu vi o edital eu falei, cara, por onde eu vou começar? Não faço a mínima ideia. Porque é muita coisa, eu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Estudar sozinho, a gente até consegue levar, mas quando a gente tem um professor que acompanha a gente e que traz pra gente ali o conhecimento de forma mais igual, o senhor traz de forma clara e mais simples assim pra gente poder entender, conseguir levar isso na hora da prova, do que ler ali, igual eu ficava lendo norma ali, NBC, CPC, ficava lendo aquilo tudo ali, falava, cara, o que eu tô arrumando? Não entendia nada, e se eu vim com aquela forma mais clara de trazer. Eu sou de Minas Gerais. Eu fiz 37 pontos na prova. Foi a primeira prova. Eu tentei a prova no 7º período da contabilidade, né? Sim, fiquei muito feliz com o resultado. No começo eu nem acreditei, eu falei, não é possível, cara. Eu falei, mas na hora que chegou segunda-feira e saiu o gabarito mesmo, eu falei, vai isso aí. Agora eu sou um ninja aprovado. Caiu a ficha. Eu até desejo pra todo mundo que for fazer a prova e todo mundo que passou deve estar me entendendo agora. Que você sente não sei, você tem um sentimento de liberdade tão grande que, tipo assim, você parece que tirou um peso das costas que não tem como eu explicar. Só quando a pessoa passa que ela vai entender o que eu tô falando. Surreal. Eu nunca tinha passado por isso. E como eu sou mais novo, assim, 21 anos, eu não tinha uma conquista, assim, só minha, sabe? Que eu peguei e estudei ali pra valer e consegui o mérito meu. Foi a primeira conquista que eu tive, assim, pra minha carreira mesmo. Eu tenho que dizer que o sentimento de gratidão é o que a gente tem que ter depois da prova. Eu gostaria já de aproveitar aqui e agradecer o professor, porque se não fosse ele, eu teria ralado bastante com o meu livro de faculdade ali, e estudos na internet. Tenho que agradecer ao senhor que só me ajudou, foi uma luz assim na minha vida para poder conseguir minha aprovação, poder conseguir o meu certificado.